E nós fizemos alguns exercícios, mostramos como fazer os cálculos, né? O que a gente considera como raio, área molhada, esse tipo de coisa. A aula de hoje, basicamente, a gente vai dar esse fechamento, tá, Diego? Para a nossa avaliação também da segunda etapa. Então, na verdade, a gente vai ter, como eu tinha comentado, né? Minha previsão é marcar a nossa avaliação na semana do dia 5 ao dia 10, né? Inicialmente seria dia 7 a avaliação, só que eu queria adiantar a avaliação para dia 6, porque aí a gente teria tempo para fazer a segunda chamada e logo em sequência a gente poderia fazer o exame final também, quem precisasse, né? Acho que ninguém vai precisar, mas só para a gente ter tempo hábil, né? De faria terça, quarta e quinta, né? Prova oficial terça, quarta, segunda chamada e quinta exame final, que é quando finaliza basicamente o semestre lá na faculdade. A gente já está, na verdade, já está fechando, né? Para quem está em semanas regulares, as avaliações já estão ocorrendo, mas como nós começamos um pouquinho atrasado, a gente está cumprindo essa carga horária. Mas assim, depois a gente combina direitinho. Acho que é o único que teria dificuldade inicialmente, que é a Madeline, que ela é de outra cidade, para tentar vir. Mas eu vejo com ela. Mas a semana de prova continua como a gente já tinha comentado. Então a gente fecha o conteúdo hoje. Aí na próxima semana, no próximo sábado, a gente faz uma revisão, resolvendo alguns exercícios, né, de teoria, algumas questões práticas, para vocês terem, então, condições de fazer a prova na terça ou quarta, que a gente fica a definir aí. Beleza, Diego? Para você teria algum problema se fosse na terça? Tem não, professor. Terça para mim, de boa. Tranquilo. Eu vou confirmar com ela. O Bruno, acho que o Bruno também não teria problema, a princípio, né? Mas ela só porque é um caso atípico de outra cidade, a gente vê direitinho. Mas vamos lá, então. Como eu falei, né? Hoje a gente vai basicamente fechar o conteúdo. Então, o que a gente está vendo hoje é indiretamente o que nós já vimos na aula passada, nas duas últimas aulas, mas a gente veio, então, só reforçar esse quesito, né? Mostrar realmente os conceitos e como que define, né? O que é área molhada, o que é perímetro molhado. Então, o que eu citei, né? O que eu mencionei anteriormente? Eu tinha mencionado que o dimensionamento de qualquer estrutura hidráulica, seja um canal ou seja um tubo fechado, a gente vai sempre partir do pressuposto que nós já conhecemos a vazão que a gente queira transportar. Aí eu até ilustrei para você, né? A partir dessa vazão, você vai fazer alguns testes para descobrir qual que seria o diâmetro ou as dimensões que teriam que ter esse canal para conseguir fazer com que o líquido que você vai transportar consiga, né, tá percolando dentro desse dispositivo. Então, independente se eu tenho um canal fechado ou um canal aberto, o conceito é o mesmo, né? Eu tenho que ter uma consideração de que o recipiente que vai dar transporte ele não vai trabalhar afogado, que é a forma popular que nós chamamos. Afogado significa ele trabalhando no seu limite, né? Ele não tendo nenhuma, digamos, redução ou nenhuma capacidade de absorver o volume um pouco maior a qual foi projetado. Está aí trabalhando sempre no seu limite de trabalho. Então, a gente vai definir esse limite de trabalho em função, então, desses perímetros e área molhada, né? Então, o perímetro, ele é diferente, molhado, ou a área molhada é diferente do perímetro do canal ou do tubulação que vai estar se trabalhando, né? Essa imagem que está projetada ilustra justamente isso. Se nós fôssemos analisar o perímetro de um círculo, né? Eu pegaria duas vezes o 2πr, né? Que é duas vezes o π vezes o raio da, da superfície como um todo. Só admitir aqui.
Nós não teríamos esse problema. Então, a gente tem essa forma, né, de trabalhar. Perímetro da figura seria o comprimento total e o molhado é até a altura que vai a lâmina d'água, tá? Então, basicamente, esse é o nosso conceito, essa é a nossa concepção, né? Nós teríamos essas definições a serem reafirmadas na aula de hoje. Então, o que vai acontecer, o que eu vou mostrar, basicamente o que nós fizemos nas aulas anteriores, né, sobre canal aberto, de uma forma mais direta, fazer a definição ou dimensionamento do meu canal em função dos conceitos de área molhada e perímetro molhado, né? O que nós fizemos novamente nas aulas anteriores foi, olha, eu tinha já uma figura, uma geometria definida, a gente verificou se essa geometria conseguia, né, ocupar ou transportar aquela vazão. A gente vai fazer isso agora, mas fazendo um pouquinho diferente. Eu vou querer descobrir qual as dimensões desse meu canal, que é o que a gente realmente faz na prática, né? Então, nós vamos ter essa questão energética dos canais, né? Que é em função das perdas de cargas, a gente já viu isso de forma direta. Então, todos eles a gente vai ter em consideração de dimensionamento das partes hidráulicas do meu sistema, de forma a trabalhar o mais eficiente possível, tá? A seção circular, como eu disse, ou qualquer outra seção, a gente sempre considera parcialmente cheia, tá? Então, a gente vai ter sempre, como mostra na figura anterior, uma área molhada ou um perímetro molhado inferior à área total da figura, justamente para proporcionar uma eficiência, né? Deixar com que o sistema trabalhe com uma determinada folga e consiga transportar as vazões necessárias. Então, a gente vai confirmar, né, o conceito de perímetro molhado, nós já mostramos anteriormente, mas o perímetro, né, é o comprimento total do canal que tem contato direto com o líquido que está escoando. Então, às vezes pode ser que eventualmente eu fale, né, o líquido como sendo a água aqui, porque é o mais comum, mas qualquer outro líquido, o conceito é o mesmo, né? Então, não, a gente não vai ter essas variações. Então, o perímetro molhado ou área molhada é considerado, então, o que está de contato da superfície ou do meu reservatório que está transportando o líquido com o contato desse líquido com essa água. Então, aqui nesse perímetro, você vê que o meu canal ele é mais alto, mas o que eu considero um perímetro molhado? Essa parte que está debaixo do NA, né? Do nível do lençol freático, ou nesse caso aqui do líquido, né? Então, eu teria esse perímetro aqui a ser trabalhado. Então, esse elemento hidráulico, né? Ele não se contabiliza a superfície livre incluída, né? Somente o contato líquido com o canal. Ou seja, essa parcela superior que faz parte do canal, nós não consideramos para fazer as verificações, justamente porque a gente não trabalha com o canal, como eu disse o conceito anterior, o canal afogado, né? Que é trabalhar ele com 100% da sua área tomada pelo líquido que vai transportar. Então, a gente trabalha com uma folga. Por isso que tem diferença, então, entre perímetro e área molhada para as demais circunstâncias. Tá? Então, a gente vai ver, tem uma seção mínima de perímetro molhado, tá? Tendo que a forma da seção, ela vai ter as suas variações.
A gente vai manter sempre uma inclinação no fundo para a água poder escoar o líquido, né? Sem necessidade de ter que fazer a imposição de algum sistema de bomba. A rugosidade da parede vai ser também sempre fixa. E a partir daí a gente vai fazer a análise, então, o dimensionamento da nossa estrutura, né? Então, nós vimos na aula passada a fórmula de Money, né? Onde considera, então, justamente essas questões de raio hidráulico e inclinação do fundo do meu canal e vazão. Conseguimos, então, definir as geometrias, né, necessárias para mínimas que o meu canal precisaria ter. Então, é o que nós fizemos indiretamente nas aulas anteriores, né? Então, a gente só está focando um pouco mais nesse conceito para fixar o conceito de raio molhado, raio hidráulico, né? Área molhada e perímetro molhado. Então, como se sabe que o raio hidráulico ele é obtido, então, pela divisão da área pelo perímetro, agora a gente pode ver, ou definir, né? Para menor perímetro molhado possível, a gente vai determinar qual que é a área que vai conseguir transportar a máxima vazão por esse canal. Então, esse é o motivo, então, de estudo, né? Da seção de perímetro molhado. Conseguir definir qual que é o mínimo necessário de área para transportar determinadas vazões, tá? Então, independente da forma da seção do canal, como eu falei, se é circular, se é retangular, se é trapezoidal, a gente tem uma seção mínima, né? Um perímetro molhado mínimo aí para transportar as nossas geometrias. Bom, seção de mínimo perímetro molhado, a gente vai ter, então, quando a gente estiver trabalhando com uma seção circular, a gente vai mostrar as fórmulas para se calcular. E para quando estiver trabalhando com trapezoidal ou retangular, né? Então, basicamente, são formulações básicas, que nós vimos duas situações na aula passada, e vamos só revisar agora. Então, o perímetro molhado, né? Vai determinar uma determinada área fixa, a gente vai conseguir, então, definir esses parâmetros. Bom, então eu vou ter, quando estiver trabalhando com a área circular ou com perímetro, né? Ou trapézio. Quando eu estou com um trapézio, mínimo, né, para considerar um perímetro molhado, há diversas formas, né, de se apresentar essa área molhada ou perímetro molhado desse trapézio. De forma geral, a gente trabalha com a área, como nós já vimos, como sendo que m mais e vezes y ao quadrado, onde o parâmetro m ele é um parâmetro, né, chamado de aspecto. Ele é em função da inclinação do talude ou da seção, né? Se ela está 90 graus, se ela tem inclinação contra a horizontal, ela a gente obtém em uma tabela, né? Em função desse aspecto, a razão desse aspecto, né? Como é chamado, a gente consegue definir esse m em função da profundidade ou altura, né? Do raio molhado, raio hidráulico, vezes um parâmetro y também, obtido em função desse aspecto, tá? O perímetro, assim como a área, vai em função desses dois parâmetros, desses três parâmetros, né? Que nós acabamos de citar, a gente vai mostrar novamente agora à frente como defini-lo em função da declividade do terreno do canal, com a declividade das paredes do canal, a gente obtém isso de forma tabelada, né? As suas razões. Bom, essas formulações todas elas são apresentadas para vocês de avaliação, né? Mas aqui a gente vai mostrar como se aplica. Então, se vocês analisarem, né, as duas equações de área e perímetro, os parâmetros básicos que ela utiliza são parâmetros que vão ser fáceis de serem obtidos, né? Novamente, vai ser o Z, Y e M. M é o aspecto, Z profundidade ou altura geralmente da água do meu canal, e Y
ela é basicamente com relação ao raio hidráulico, né, que a gente vai ver aqui agora. Bom, então vamos lá fazer um exemplo para a gente entender essas duas fórmulas básicas que a gente acabou de mostrar, né? Tinha outras fórmulas no percurso, mas essas outras fórmulas que foram apresentadas nada mais é do que uma junção das duas anteriores, que nós também já vimos no exercício mais completo na aula passada, mas a gente vai agora então ilustrar para vocês o que é o objetivo hoje, né? Justamente definir o perímetro molhado ou raio molhado e assim a hidráulica, assim, definir as dimensões do nosso canal, né? É aquilo que a gente viu, Diego, lá na aula anterior, atrasada, né, anterior, onde foi questionado, né? Bom, se eu tenho a vazão, qual que é o objetivo do meu dimensionamento? É definir justamente o quê? As dimensões do meu canal. Eu vou descobrir as dimensões do canal, vou verificar se essas dimensões conseguem passar a vazão necessária e se ela vai ter um determinado delta de segurança. Aqui também é a mesma coisa. Então, olha só, no nosso exemplo aqui, eu tenho um canal que ele é trapezoidal, onde ele vai ter, então, talude com as inclinações, né, 2:1, 2 na horizontal e 1 na vertical. E a declividade do fundo do meu talude, do meu canal, está sendo 0,0010 metros por metro, né? Ele vai ser revestido de pedra argamassada em condições regulares. Então, o N, que é o coeficiente Mane, sendo igual a 0,25. O coeficiente Mane, ele é também tabelado, né? Em função do tipo de material que eu tenho. Então, vocês analisaram o material que eu lancei da aula 8, isso, aula 8 ou 6 também tem, 6 e 7 tem. Eu tenho uma tabela onde fala, né? Se eu tenho um canal que é revestido com pedra argamassada, condições regulares, o MON é 0,025. Condições irregulares, 0,030. Então, assim, ele vai trazendo. O exemplo já foi dado para vocês, mas na prática vocês vão buscar, né, em catálogos alguma informação. De forma geral, o que vocês vão precisar saber, né? Qual é a vazão que vocês precisam ter sendo transportada nesse canal para atender, por exemplo, uma determinada população, né? Então, se eu tenho que ir para abastecer um bairro de uma cidade, eu preciso ter 6,5 metros cúbicos por segundo, qual seria o diâmetro mínimo desse meu canal ou dessa minha tubulação para conseguir fazer esse transporte? Então, a razão do aspecto, né, é M, sendo B sobre Y, é igual a 4. Então, é um parâmetro, uma constante que foi fornecida para vocês, falou. Em função desse valor e da altura Z, né, ou declividade do meu talude na horizontal, eu consigo, então, definir qual vai ser, ou qual deve ser, ou deva ser, né, os meus parâmetros Y, por exemplo, tá? Então, a gente vai justamente fazer isso. Então, para um M, né, um aspecto B sobre Y igual a 4, por que B sobre Y igual a 4? Já foi dado que meu aspecto vale 4. Legal. Não tinha. E o Z igual a 2, né? Z igual a 2 é em função da declividade das paredes do meu talude. Então, que foi fornecido, que é o talude 2:1, né? Então, meu Z é inclinação, né? Ou basicamente, distância horizontal sobre distância vertical.
2 dividido para 1 dá 2. Então, o meu Z, se vocês olharem na aula anterior, esse parâmetro é obtido dessa forma. O que a gente vai precisar fazer, né? Se eu tenho Z e tenho o aspecto B sobre Y, eu consigo, então, definir a minha constante K utilizada para calcular as minhas vazões, né? Utilizando a fórmula de Mann. Então, como que a gente obtém, William? Vou pegar a caneta aqui, ó. Então, Z igual a 2. Então, qual coluna eu vou pegar? A última. Aspecto. P dividido por Y igual a 4. Então, o aspecto é essa coluna aqui, ó. P sobre Y, que é o meu M. Foi falado que ele é igual a 4. Então, qual que é a linha que eu vou olhar? A última. Então, aonde encontrar o aspecto com o meu parâmetro Z, eu vou ter, então, o meu parâmetro K, ou a minha constante K, que vai ser aplicada na fórmula de Mann. Tá? Então, o meu K aqui, ó, é 1,796. Então, o coeficiente de Mann, né, aplicando a fórmula de Mann, que é a do primeiro slide que eu mostrei, né, correlaciona as vazões com o parâmetro de Mann, a gente consegue aplicar, então, definir as áreas molhadas, né, e a velocidade média que vai ter no meu sistema. Então, vamos cá. O que é o meu coeficiente de Mann, né? Ele é 0,025, que é a rugosidade do fundo do meu canal, que foi dado para vocês, vezes a vazão, que é 6,5, dividido por raiz de 0,001 elevado a 3 oitavos. Então, vamos bater aqui só para confirmar. 0,025 vezes 6,5 dividido por raiz 0,001 elevado a 3 dividido por 1,8477. Tá? Então, esse é o coeficiente dinâmico. Da fórmula de Mann, eu tenho que y é igual a m sobre k. O m, que é o coeficiente dinâmico que a gente acabou de calcular, vale 1,847. O k, nós definimos anteriormente via tabela, 1,796. Então, meu y, nesse caso aqui, que vai ser, a gente vai ver que vai ser o raio ou hidráulico, né? Mesma coisa, vai ser 1,03 metros, ok? Então, o que eu vou ter de informação? Olha, o Bzinho é a base menor do meu trapézio, que nós vimos na aula anterior. Então, eu vou ter que o meu B sobre Y é igual a 4, que foi o aspecto que foi nos fornecido. Então, quanto que vai ser meu B? É só substituir. O Y vale 1,03. 1,03. O M vale 4. Então, quando você multiplica 4 vezes 1,03, vai dar 4,12, o meu B. Tudo que vai ser área molhada? A área molhada vai ser M mais o Z, que é 2,
vezes y², que é 1,03. A área molhada, então, dá 6,36 metros quadrados. E o perímetro, se eu quisesse descobrir, eu consigo? A gente consegue. Ó. Qual que é a forma de calcular o perímetro? Aqui, ó. Perímetro, ele é igual. Se tivesse necessário esse momento, né? M mais 2 vezes raiz de 1 mais z ao quadrado vezes y. Eu poderia vir aqui, ó, novamente, se fosse necessário. É o que ele pede mais à frente, ó. Ele vai calcular. Mas o que ele está pedindo agora, né? Velocidade. Então, vamos falar velocidade. O que é velocidade? A vazão, nós vimos nas aulas anteriores, é velocidade vezes área. Então, velocidade vai ser igual ao quê? Vazão sobre área. É o que está ilustrado para vocês aqui. Ó. A vazão é 6,5. O que é minha área? 6,36. Então, qual que é a velocidade média desse fluido? 1,02 metros por segundo. Até aqui, ok? Ô, professor, até que beleza, mas tem uma transição aí, tem que fazer aí que eu vou dar uma reforçada nela aí. Qual que é a Esse, parte? Vamos fazer junto aqui, vamos aproveitar a oportunidade. eu entendi, mas eu vi que ela é meio complicada, essa parte aí do M, né? Aí Do E. você acha o Y, você acha o M, depois você acha o Y, aí depois você volta naquela fórmula ali, né? Para achar o B. Isso, então vamos lá. Qual que é, vamos fazer de trás para frente. O que que ele quer saber? Primeira coisa, velocidade média. Tá? A velocidade média, ou velocidade, né, de qualquer sistema de tubulação, ela vai ser em função, na verdade, vazão é velocidade vezes área. Então, para mim descobrir a velocidade, eu tenho que conhecer vazão e conhecer a área molhada. Então, vamos imaginar que eu tenho isso aqui, ó, esse canal aqui. Ó. Então, eu vou ter nesse canal uma área molhada, que é essa área aqui, ó. Isso aqui, que é a área que vai dar transporte no meu líquido. Okay? Só que eu não conheço essa área. Então, qual que é a velocidade que vai estar passando esse líquido se eu tiver essa área molhada aqui? Ó? Eu tenho que descobrir essa área. Ah, William, mas se ao invés tiver essa geometria desse canal, eu tivesse uma geometria um pouco menor, isso aqui mais ou menos. O que estaria ocorrendo, né? Com uma geometria menor, a velocidade de água no canal tende a aumentar. Por que ela tende a aumentar? Porque olha só, se a vazão é a mesma e a área é menor, isso aqui é a mesma. Só que essa área aqui é menor, se essa área aqui é menor, para manter essa relação, o que tem que ocorrer para a vazão continuar a mesma? Se eu diminuir a área, eu tenho que aumentar a velocidade. Se eu aumento a área, eu tenho inverso, eu diminuo a velocidade. Então, um é diretamente proporcional ao outro, né? Então, se eu aumentar um, tem que diminuir o outro para continuar tendo a mesma vazão. Ou seja, o que eu preciso? Olha, eu já forneci a vazão que eu preciso fornecer para a minha cidade, ou para o bairro que eu vou abastecer. Juntando todas as casas daquele bairro, eu preciso fornecer 6,5 metros cúbicos por segundo, senão vai faltar água nas casas. Então, eu preciso saber, olha, qual que é a dimensão desse canal para eu conseguir fazer esse transporte. Aí a gente vai definir essas dimensões e definir qual que é a velocidade que vai estar percolando nesse canal. Qual é
objetivo define a velocidade do canal. Alguns dispositivos, alguns acessórios, eles têm uma velocidade máxima a qual eles conseguem trabalhar. Tem dispositivos ou tem tubulações que, se a água estiver com velocidade muito elevada, entrar no regime turbulento, a tubulação pode vir a romper. Isso ocorre com bastante frequência, não é tão anormal isso ocorrer, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir essa velocidade. Para definir essa velocidade, eu tenho que saber qual que é a área mínima que eu preciso ter para transportar essa quantidade de 6,5 metros cúbicos. Aí, o que nós fizemos, então? Olha, tenho que calcular área molhada. Aí, quando você vê a fórmula da área molhada, Diego, olha só, você precisa conhecer o parâmetro M, o parâmetro Z e um parâmetro Y ao quadrado, tá? O parâmetro M é um parâmetro, é o que chama de aspecto. Ele é tabelado em função de declividade do canal, da rugosidade, em função de alguns fatores, né, que envolve o entorno das áreas ou dos materiais que você vai estar trabalhando. Didaticamente, eu vou sempre fornecer para vocês esse parâmetro. Praticamente, na prática, né, vocês irão fazer um estudo de todos os materiais que vocês têm disponível, declividade terreno, e vai verificar na tabela qual seria o maior aspecto. Ele varia de 0 até 4. 4 é o máximo, tá? Então, a gente vai ter isso a ser analisado. Novamente, didaticamente, eu forneço essa informação para vocês no exercício. Bom, então eu tenho que o M já tenho ele fornecido. O Z é basicamente em função das inclinações do talude, a qual eu vou estar trabalhando. Tá? Talude que eu falo assim, do canal, né? Como é um canal trapezoidal, o meu Z vale 2. Por que vale 2? Porque foi fornecido que essas paredes aqui, ó, essa inclinação aqui, ó, esse ângulo aqui desse talude aqui, ó, ele vale 2H sobre 1 na vertical. Então, o que vai ser o meu Z aqui? Ó? É o H, que é 2, sobre V, que vale 1. Então, quanto que vale meu Z? 2. Então, essa é a informação que vocês conseguem também calcular, definir, beleza? Ó, o M já foi fornecido, que é o aspecto. O Z você consegue definir facilmente em função do meu parâmetro, né? Da inclinação das paredes da minha tubulação. E o Y, que é incógnita. Aí, para definir o Y, a gente usa a fórmula compacta de Manning. O que é a fórmula compacta de Manning? É o parâmetro M maiúsculo sobre K, onde K é uma constante e o M maiúsculo, que é o coeficiente dinâmico, ele é obtido por essa primeira fórmula aqui. Então, aí que veio o passo que você falou, ó, eu quero definir o Y. Então, eu tenho essa fórmula aqui para obter o Y. Só que para obter ele, eu preciso calcular o quê? M maiúsculo e o K. Ah, beleza. Como que eu defino o K? Vamos voltar um passo. O K é tabelado. Como assim? Em função do seu parâmetro Z e do seu aspecto, né, M, que foi dado que é 4, você vai vir e vai definir qual que é a sua constante K. Para Z igual a 2, eu preciso pegar a última coluna, ok? Por o aspecto igual a P sobre Y igual a 4, o aspecto eu trabalho sempre com a primeira coluna, mas qual linha eu vou pegar? Aonde eu tenho a linha igual a 4, M igual a 4, que é essa daqui, ó. Então, aonde encontrar, né, ou onde interceder a, a linha do aspecto, que é a linha horizontal, com a minha coluna vertical, que eu já marquei, vai ser meu fator ou minha constante K.
Nesse caso, encontrou aqui na última célula da minha tabela, que é um valor, então, de 1,796. Beleza? Então, esse é o parâmetro K. Então, o K você já obteve, mas um passo já foi dado. Aí vem o M maiúsculo, que é onde a gente vai aplicar a fórmula de coeficiente dinâmico. Essa fórmula é N de navio vezes K de vazão e I0, que é a declividade do meu canal. Se você analisar, esses três parâmetros aqui também foi fornecido. A vazão, a gente falou que é 6,5, que é o que você precisa transportar para os seus clientes. N é a porosidade ou rugosidade do material que vai estar no fundo do canal. Foi dado também, foi falado que é um canal com pedra argamassa, né? Onde o N é um canal regular, onde que o N vale 0,025. E o I é 0,01. Qual que é o detalhe aqui, né? Você resolve primeiro o que está em parênteses, depois você faz o quê? Aperta a calculadora, né? Aperta o chapéuzinho e coloca 3 por 8, né? Que é basicamente 3/8. O resultado aqui é elevado a 3/8. Então, esse resultado vai dar 1,847. Aí sim, você define o seu Y, né? Que vai ser o M, que você acabou de calcular agora, dividido por K. Vai dar um Y igual a 1,03. Precisava fazer essa parcela aqui? Agora não. Vou precisar dela mais à frente, mas nesse momento eu não precisaria nem estar apresentando esse cálculo aqui. Eu não preciso ainda do B, né, que é a base menor do meu trapézio. Então eu vou ter o M 4, o Z 2 e o Y ao quadrado, que é o que a gente acabou de obter. Quando eu faço 1,03, né, isso aqui é elevado ao quadrado, aí eu vou ter que o meu a minha área molhada é 6,36. Quero descobrir a velocidade. O que é velocidade, então? Que é o nosso grande objetivo desde o início. É a vazão sobre área. Tem uma vazão de 6,5, uma área de 6,36. Tem, então, uma velocidade de 1,02 metros por segundo. Então, aqui, no frigir dos ovos, né? Tem que entender ou conseguir visualizar o que você precisa de informação. É quase que uma receita de bolo mesmo, né? Você tem a velocidade, você quer descobrir velocidade. Só que para descobrir velocidade precisa conhecer vazão e área. E, geralmente a vazão é dada. Eu já sei o que o meu cliente precisa. Foi feito um estudo hidráulico ou hidrológico antes para definir qual que é a vazão a ser transportada, né? E em função dessa vazão ser transportada, eu consigo definir as dimensões do meu canal e sim fazer as verificações de área molhada, de velocidade, tudo que eu preciso, tá? Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo que ele pede é para fazer verificação, né? Se a seção, né? Essa seção consegue atender essa vazão com perímetro molhado mínimo. Então, para que a seção, né, seja de mínimo perímetro molhado, né, eu tenho que ter que meu M calculado com os meus parâmetros, né, obtidos de Z, Y, enfim, e velocidade, tem que ser diferente do aspecto que eu trabalhei, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu faço a verificação M vezes 1 mais Z ao quadrado menos Z deu 0,47, deu um valor diferente, ó, de 4, que era o meu aspecto. Se deu diferente de 4, deixa eu voltar aqui.
Se deu diferente de 4, né? Quer dizer que a seção que está descrita, né, que nós definimos com declividade 2:1, não é o mínimo perímetro molhado. A gente consegue maximizar isso aí e definir qual seria esse mínimo perímetro, né? Se mexesse talvez na geometria da minha figura. Ao invés de trabalhar com trapézio, talvez um retângulo me dê umas dimensões menores para me conseguir definir, trabalhar com o menor perímetro possível, tá? Isso seria uma proposição, tá? Ok? Professor, por mim, ok. O Medley está aí ainda? Tô sim, William. Tá ok também. Ok? Então, beleza. O Medley, só aproveitando que você entrou, eu dei uma paradinha aqui agora. Nós tínhamos combinado a nossa avaliação no dia, semana do dia 5 ao dia 10, né? Provavelmente seria na quarta-feira, seria no dia 7, né? Isso. Eu queria ver com você se existe alguma possibilidade de você fazer essa avaliação na terça-feira. Você é a única pessoa que é de fora, não sei como que está a sua logística. Faria no Então, dia 6. eu até iria conversar com você nessa questão no final da aula, porque para mim, se ainda pudesse adiantar para segunda-feira, seria melhor ainda. Porque a Unileste, né, o pessoal do meu ônibus praticamente entrou de férias, né, por causa das provas do Pitágoras. Mas o pessoal da Unileste, eles têm aula até o dia 5, então, assim, é o último dia que eu consigo o transporte, né? Para mim estar Não, fazendo a avaliação. para mim, pra te falar a verdade, seria até melhor, porque qual que era o grande problema? Se eu deixasse para quarta-feira, dia 8, quem for fazer segunda chamada e exame vai fazer tudo em dias em sequência, né? O nosso período já está fechando. Como nós estamos atrasados em relação ao período normal, Sim. já estamos comendo uma data além do extra, né? Até uma coisa que eu vou acordar com vocês eu vou lançar amanhã nota 0 para vocês no portal, tá? Porque o Uhum. seu portal fecha e depois eu faço as alterações, né, de acordo com as notas efetivas das avaliações que vocês tiverem obtido. Diego, aproveitando que a Medley comentou sobre dia 5, para você tá tranquilo ou você prefere o dia Não, 7, dia 6? professor, eu ia até comentar isso também, mas eu esperei ver se ia ter mais alguma opinião. Para mim, quanto antes também melhor. Então vamos fechar no dia 5, então, ok? Ok. No dia 5 às 19 horas, aí eu chegando lá, aviso vocês qual será a sala. Não consigo falar agora porque isso depende muito de como está lá no dia. Então, nossa avaliação, dia 5, tá? Que Uhum. é a prova. Na terça-feira seria a segunda chamada. Acredito eu que vocês não vão fazer a segunda chamada, todos os dois fizeram a primeira vão fazer a segunda prova. E o exame final seria na quarta-feira, na quinta-feira, dia 8. Acredito também que vocês não venham precisar. Então, aí teria a Uhum. quarta-feira tranquilo, para se precisasse para estudar, e faria o exame, então, na quinta-feira. Ok. Vou colocar essas datas no grupo para todo mundo estar ciente depois e não ter nenhum problema. Beleza? Então, a gente fica ajustado dessa forma. Aí, Medley, no próximo sábado, até adiantei com o Diego, a gente está finalizando hoje nosso conteúdo. Na verdade, a gente está fazendo um pouco, revendo o que a gente viu na aula passada, mas hoje especificamente voltado mais pelo conceito de raio hidráulico, perímetro molhado. E a gente fecha hoje, vocês fazem algum exercício, eu vou, na próximo sábado, fazer uma revisão, aula de revisão, né? Pegar algumas questões teóricas que eu acho interessante para a gente ter e fazer alguns exercícios de cálculo. Acho que a gente fecha, tem muita coisa solta, né? Vocês, como a aula está à distância, acaba que só o material postado lá para vocês no grupo talvez fique um pouco disperso. Então, a gente vem fechando, fazendo essa recapitulação, beleza? Então, a Ok. próxima aula, sábado que vem, é revisão.
Tá bom. Beleza? Então, a gente está combinado no próximo dia 5, nossa avaliação. Próximo sábado, revisão. Vamos dar prosseguimento aqui, então. Ok. Bom, o que vai ser o retângulo ou perímetro molhado mínimo, né, que a gente precisa ter em determinadas circunstâncias, tá? A gente vai ver que a gente consegue, ou vai conseguir, em função, então, dessa razão, né, de perímetros, tá? Obter algumas características básicas, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um retângulo, um caso bem particular, né, que é uma forma de trapézio, e se ao invés de adotar, né, a inclinação 2:1, que é basicamente 30 graus, eu colocar uma inclinação das paredes de 90 graus, a minha razão, ou o meu aspecto, né, já vai reduzir. Então, se a gente fizer isso, tudo já altera os parâmetros de perímetro molhado e seções molhadas que a gente venha precisar em algum momento. Mas a gente vai ver com calma isso. Vou fazer um outro exemplo aqui, que a gente consegue também consolidar essa ideia de canal retangular, né? Que eu acabei de falar brevemente ali agora. Então, o segundo exemplo, né? Considerando um canal retangular, a gente vai projetar para ser o mais eficiente possível, né? Ou seja, com o menor custo de implantar. Quanto maior a dimensão do canal ou do tubulação, melhor é em questão de operação. Tá? Evito problemas de entupir tubulação, de ar na tubulação, mas em consequência, quanto maior o diâmetro, mais caro é tanto comprar o material como implementar, né? Tem mais custo com escavação, com terraplenagem, enfim, isso impacta significativamente todo o meu processo. A ideia sempre é, então, obter um meio termo, né? Obter algo que seja eficiente, mas que também não me cause um grande impacto financeiro. Para isso, a gente trabalha, então, como eu disse, com o mais eficiente possível, buscando sessões que dê ou atenda às nossas devidas demandas, né? Então, no caso desse novo exemplo, eu tenho uma declividade de fundo do meu canal de 0,015 metros por metro, tá? O revestimento já mudou, se comparado com anteriores, vocês vão ver que agora já tem um fundo de canal argamassado, né, com cimento, em condições regulares. A porosidade desse sistema, né, ou desse conjunto é 0,013 de parâmetro. A vazão que eu vou ter que transportar é de 4,5 metros por segundo. A pergunta é: qual será a altura e a largura desse caminho? Bom, primeira coisa, a gente vai manter, então, a razão de aspecto, né? Ou vamos adotar, na verdade, um aspecto de m igual a 2. Então, novamente, esse parâmetro, esse aspecto, como está ilustrado aqui para vocês, tem que ser fornecido, né? Qual que é o m que você vai utilizar, considerar? Qual que é o aspecto? Didaticamente, novamente, eu forneço para vocês. Na prática, vocês vão buscar ou definir esse aspecto em função das condições ambientais, declividade do canal, a inclinação das paredes do canal, qual a rugosidade do material que tem ali. Vocês vão buscar, te dar todas as informações. Existe uma tabelinha, né? Um quadro que vai te orientar qual aspecto utilizar. Novamente, aqui eu vou sempre fornecer. Então, para o meu aspecto B sobre π igual a 2, eu vou ter, então, essas considerações. Então, seção retangular. Se a seção é retangular, qual que é a minha razão
Z, né? Que é H sobre V. Zero. Porque eu só vou ter H sobre zero, basicamente, quando eu tiver uma inclinação aqui, ó, diferente de 90 graus, para indicar justamente essa angulação aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver canal retangular, basicamente, o Z a ser considerado é igual a 2, tá? Então, ó, igual a zero, desculpa. Então, para Z igual a zero, que é parede de 90 graus, que é um canal retangular ou um canal quadrado, eu vou pegar a segunda coluna, tá? E para um aspecto igual a 2, ó, eu vou ter aqui, ó, vou ter um parâmetro K ou uma constante K de 1,091. Então, seguindo a receitinha, primeira coisa é definir a constante K. O primeiro passo. O primeiro passo, porque o M já é fornecido. O Z, indiretamente, também ele vai ser fornecido, né? Se eu trabalhando com um canal retangular, a razão, né, de inclinação H sobre V é zero. E se eu tenho um canal trapezoidal, vai falar a horizontal é igual a 1, e vertical igual a 2, por exemplo. Se for essa razão, seria aqui, Z igual a meio, né? 1 sobre 2 vai ser igual a meio. Então, você pegaria Z igual a aquilo. Então, se eu tenho um canal trapezoidal ou um canal que tenha uma inclinação diferente de 90 graus, que é um canal retangular, né? Às vezes você considera o canal retangular, mas você coloca ele fora do prumo, né? Que é algo fora do normal, mas poderia ter, então, variações aqui para esse Z, se meu canal considerado retangular tivesse uma mínima inclinação possível. Mas se ele tiver uma mínima inclinação, ele já começa a configurar um trapézio, né? Mas a tabela é a mesma, tá? Para se calcular. A diferença é que se é 90 graus, eu já vou olhar, considerar o Z igual a zero. Definir o K, então, o próximo passo vai ser o quê? Definir os meus parâmetros, né? Y, a velocidade, se eu precisar, o parâmetro B, que é para definir a base menor ou a base maior do trapézio, do retângulo. Independente do que você queira descobrir. Ah, eu não sei, ele está tão complicado, aqui, tão confuso, que eu não sei se eu quero descobrir vazão, se é as dimensões do canal. O que você precisa entender? Que tudo que a gente está fazendo até agora, a gente seguiu um passo. Eu tive que definir o K, tem que definir o coeficiente dinâmico e tem que definir o Y. Então, fazendo isso, esses 3 passos, basicamente, depois vocês tentam entender ou buscam, né, absorver o que você precisa realmente obter, né? O que é o parâmetro a qual você está com devida dificuldade de encontrar. Aí a gente vai fazendo basicamente dessa forma. Então, o segundo passo, como eu falei, é calcular o coeficiente dinâmico, tá? Então, no coeficiente dinâmico aqui, ó, a minha rugosidade foi dada, o meu Q, que é a vazão, também foi dado, e a declividade do terreno foi dada. Jogando na fórmula, eu vou ter 1,17 como sendo o meu coeficiente dinâmico. O que vai ser o Y, né, que é o raio hidráulico, a altura hidráulica, basicamente? Ele vai ser o coeficiente dinâmico sobre a minha constante K. Quando eu calculo o coeficiente dinâmico 1,17 dividido por 1,091, eu tenho que o meu money, ou meu Y, que é o raio hidráulico, vale 1,07 metros. Tá? Então, o que vai ser
os meus parâmetros, né? Minha base, largura ou dimensão da minha base do meu retângulo. O B é base e o Y é altura ou raio hidráulico. Se o Y é 1,07 e se eu tenho um aspecto que é igual a 2, quanto que é o meu B? B vai ser igual a 2 vezes Y. Vou ter um B, então, de 2,14. Então, basicamente, é como se tivesse esse canal aqui. Ó. Dimensão aqui em dentro, 2,14. E o nível d'água, o líquido, vai estar aqui, ó, nessa altura aqui, que é raio hidráulico, que vale 1,17. Ok? Então, basicamente é isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Então, essa é as dimensões que teriam, né, no meu canal, que é o que foi perguntado aqui. Ó. Qual será a altura e a largura desse canal? Então, a altura e a largura mínima desse canal é o que nós calculamos. Ó. A largura mínima é 2,14. A altura mínima vai ser o quê? 1,17. Essa altura mínima é considerando que o canal estaria trabalhando com 100% da sua capacidade. Então, a gente sabe que, na prática, o canal vai ter ou esse retângulo uma altura um pouquinho maior, mas para gente pouco importa. Isso aqui é o mínimo necessário. Ok? Então, essas seriam as dimensões. Por isso que eu falei, então, novamente. William, o que eu preciso calcular? Se você não entendeu a pergunta, o que é a incógnita está sendo buscada, né, sempre vai ser as dimensões do canal ou a velocidade. São os três parâmetros. Mas como nós vimos no primeiro exemplo, no primeiro eu calculei velocidade, que é o que precisava. Agora, nesse segundo, eu calculei as dimensões do canal. Pode ser que, hora venha uma situação ou outra, mas as variações que eu vou ter máxima é isso. Eu não tenho como pedir ou cobrar muita coisa. O que eu quero aqui é dimensionar a minha tubulação que vai transportar aquele líquido. Seja óleo, seja água, enfim. Eu preciso ter essas dimensões mínimas. E com uma velocidade X, que é sempre as três incógnitas que a gente vai estar buscando em geral. Então, se vocês analisarem, o processo é uma repetição, não vai ter variações. O que vai variar é se eu tenho retângulo, se eu tenho trapézio e se eu tenho seção circular. Que aí, se eu tiver seção circular, como nós vimos na aula passada, vai ter uma alteração apenas aonde? No quadro de referência que você vai olhar para calcular a constante K. Para seção retangular, eu tenho o meu aspecto muda um pouquinho a sua definição, mas o raciocínio, passo a passo, é o mesmo. Então, aqui, ó, elementos hidráulicos de seção circular, né? A gente vai sempre considerar ela parcialmente cheia, nunca a gente vai considerar trabalho com 100%, né? Da sua capacidade. Em geral, a gente considera, então, elementos circulares, bueiros, galerias, dreno de rede de águas, ou, dreno de encosta, talude, de pavimento, dreno ou redes coletoras de esgoto e água, né, de forma geral, entre outras, né? Então, a gente vai sempre buscar determinar, então, essa lâmina d'água que é a máxima possível, né, que vai estar trabalhando dentro do meu elemento. Assim como na situação anterior, né, a gente consegue, então, fazer essas devidas obtenções, né, de parâmetros hidráulicos, né? Existe uma correlação, né, entre velocidade, vazão e raio hidráulico, né? Esses parâmetros estão diretamente ligados, podemos dizer. Se eu estou transportando uma vazão maior, consequentemente, eu preciso ter raio hidráulico e velocidades maiores, né, para conseguir dentro de uma mesma área de seção transportar aquela determinada quantidade, né? Se a minha vazão diminuir, né?
eu consequentemente também diminuo a necessidade de ter raio hidráulico e velocidade. Então, isso é proporcional. Bom, qual que é o grande X aqui? Da mesma forma do anterior. Área molhada e raio hidráulico. A gente consegue definir os dois, né? O raciocínio, o passo a passo é o mesmo, como eu já adiantei para vocês. A diferença é o parâmetro de raio, né, ou área molhada. Quando eu tenho seção retangular ou trapezoidal, nós vimos que a área e raio hidráulico são diferentes. Ó. Vou voltar aqui para a dedução. Aqui, ó. A área molhada, basicamente, ela é o quê? É M, que é o aspecto, mais Z, vezes Y ao quadrado. E o P, que é o perímetro, é M mais 2, vezes 1 mais Z ao quadrado, vezes Y. Quando eu vou agora para a seção circular, eu tenho minha área molhada, e tenho o meu perímetro e raio hidráulico, né? Minha área molhada agora mudou. Antes era o quê? M mais Z vezes Y. Agora aqui eu tenho em função do ângulo θ. Por quê? Analisar na aula passada, minha área molhada, meu perímetro molhado, né? Eu tenho isso aqui. Ó. E eu tenho uma área molhada, eu tenho esse ângulo aqui, θ. Porque a água não chega até o topo do tubo, né? Então, esse perímetro molhado, essa área molhada aqui. Então, para facilitar, né? Para ficar fácil definir, a gente define, então, em função dessas formulações. Aí, então, através da fórmula hidráulica, a gente tem seções retangulares, né? A gente consegue definir, descrever as razões, né? Entre velocidade que o líquido escorra e velocidade de projeto, né? Definir qual que seria uma razão, uma constante para estar dentro, né? De um limite. Então, eu posso ter velocidade total do tubo, ou a vazão total do tubo, né? Vamos imaginar que eu tenho uma área circular. Então, o pincel tem essa área toda aqui, ó, transporta uma vazão, que é a velocidade ou a vazão que caberia dentro dessa seção. Só que a de projeto que a gente faz, a gente considera que uma parcela, né, apenas vai estar transportando água. Então, a minha área molhada é diferente da área total. Então, a vazão total também acaba sendo diferente, né? Então, essa razão é o que se mantém. Então, através disso, né, a gente vai ter algumas simulações, a gente consegue definir, então, esses nossos parâmetros, tá? O que é importante a gente nos ater aqui, basicamente? Que para uma seção circular, trabalhando parcialmente cheia, para que não ocorra seção plena, ou seja, para que a água não seja transportada dentro de toda a tubulação, que trabalho afogado, a velocidade máxima que a gente vai trabalhar é considerando um θ de 257 graus. Isso vai ocorrer quando? Quando meu raio hidráulico, que é o Y, for igual a 0,81 o diâmetro do tubo. Então, se eu tenho um tubo de 1 metro de diâmetro, a altura máxima de lâmina d'água ou de raio hidráulico vai ser o quê? 0,81 metros ou 81 centímetros, tá? Que é a velocidade máxima. E a vazão máxima vai ser quando? Quando eu tiver um θ igual a 302,5. Então, deduzindo a forma, o pessoal descobriu que
Para isso, para mim ter a vazão máxima dentro do tubo permitido, eu vou ter um y igual a quê? 0,94 vezes d, ou seja, se meu diâmetro for 1 metro, a altura máxima vai ter que ser o quê? 0,94. Aí vai ter 2 pontos a ser analisados. Ah, William, qual que vai ser, então, a minha altura de lâmina d'água? Aí vai depender de algumas comprovações que a gente vai precisar fazer, né? O que é importante eu estar trabalhando, validando? É com a vazão máxima ou com velocidade máxima? Às vezes a velocidade máxima, se for trabalhar com ela, a gente viu que a gente vai ter uma limitação de vazão, né? Se a velocidade máxima for 0,81, para y igual a 81, pode ser que eu tenha passando no meu tubo uma vazão bem menor do que eu precisaria. Então, essas razões entre projetado e o que ocorre é o que vai ser o nosso grande limitante, tá? Então, a gente sempre vai ter essa análise, né, a ser trabalhada. Então, da mesma forma como do anterior, para definir os elementos hidráulicos, uma seção retangular ou por uma seção trapezoidal, a gente trabalhou com tabela. Aqui também a gente vai trabalhar com tabelas, tá? Então, eu vou ter o aspecto. O que mudou do aspecto, né? M. Antes, M era o quê? B sobre Y, né? Aqui vai ser o quê? Y sobre B. Então, em função desse meu aspecto, eu vou ter que fazer análise, né, das informações que foi dado. Se for dado para a gente a área molhada e o diâmetro, eu pego a área diâmetro e descubro minha constante K. Ah, não, William, não foi dado a área nem diâmetro, foi dado raio hidráulico e diâmetro. Então, eu faço razão raio hidráulico sobre diâmetro e vou ter um K. Então, basicamente, é isso que a gente vai estar sempre fazendo. Em função do meu aspecto, eu trabalho com esses meus parâmetros. Detalhe, ó, meu aspecto ele está na primeira coluna e depois na quarta. Por que isso, William? Porque de 0 até 17, se eu tenho área e diâmetro, eu trabalho com a primeira coluna. Eu não tenho nem área e diâmetro, tenho raio hidráulico e diâmetro. Então, eu trabalho com a segunda coluna, que é o beta. Ah, não tenho nenhum desses dois parâmetros, mas eu tenho vazão de projeto, que é KP, e tenho a vazão necessária para transportar. Então, eu trabalho com a terceira coluna. Só que é para aspecto até 0,17. A partir de 0,17, eu vou ter aspecto que vai agora para 0,51. 0,51, 0,52, assim de forma sucessiva. Então, para esses aspectos, eu vou ter que analisar o quê? As três colunas à direita. Basicamente a mesma coisa do anterior. Só esse detalhe que a gente tem, que no anterior, o meu aspecto tem apenas em uma coluna, né? É menos, digamos, parâmetros para ser analisado. Aqui não. Então, só recordando, né, basicamente, ó, os meus cálculos, né, seção retangular, meu aspecto, né, basicamente vai ser M igual a 2, M igual a 2, ou B sobre Y, né, é igual a 2, onde esse parâmetro eu consigo, através da razão aspecto e Z, definir uma constante K. E para seções retangulares, né? Então, aqui, essa fórmula se aplica tanto para seções retangulares como trapezoidal. Para seções circulares,
basicamente, a gente vai obter, né, em função da velocidade, da vazão ou raio hidráulico, né, que é tabelado também, então o meu aspecto. A gente não muda muita coisa, mesma coisa. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, só para a gente tentar entender aqui. O correto dimensionamento dos canais de escoamento pode proporcionar, né, maior eficiência na condução de líquido. Um conceito bastante importante desse tema é o mínimo perímetro molhado, pois está relacionado à redução da área de contato do líquido com o canal, podendo torná-lo mais eficiente, reduzindo as perdas de carga para a máxima vazão conduzida. Com base nisso, foram feitas duas perguntas para você durante a reunião semanal de equipe de projetos. Primeiro, haveria um perímetro molhado que tornaria a perda de energia mínima ao mesmo tempo que possibilitasse a condução máxima de vazão? Segundo, no caso de tubulação de seção circular, porém parcialmente cheia, como seria essa relação? São duas perguntas que foram feitas, né? A resolução, então. Perímetro molhado, né? É o comprimento, primeiro, o comprimento total da seção do canal que está diretamente em contato com o líquido que está sendo escoado. Esse é o primeiro definição e conceito. Essa fronteira, então, trata-se de uma região na qual a perda de carga causada pelo atrito de líquido com o limite rígido que o limita. O mínimo perímetro molhado é o menor comprimento possível para que se mantenha a área necessária para a condução da vazão. Quando se atinge um mínimo perímetro molhado de determinado canal, obtém-se a máxima vazão transportada e a mínima perda de energia. Tá? Então, a gente vai ver quando comparadas, né, a outras formas de seção, por exemplo, a gente vai ver a seção circular, por exemplo, elas são mais eficientes quando apresentam um perímetro menor ainda, de área molhada. É o que eu acabei de falar, né? Quando comparadas a outras seções para uma mesma área, as seções circulares são mais eficientes, né, do que as retangulares, do que trapezoidais. No entanto, a análise entre esses dois sistemas são distintos, tá? Nós vimos que a tabela é diferente, pois há uma relação em função de um ângulo formado ao redor do eixo de uma linha imaginária na seção longitudinal. Assim, essas relações são condicionadas à altura de lâmina d'água, sendo facilmente obtidas a partir de gráficos ou tabelas específicas. Então, recapitulando. Diferença entre seções retangulares ou trapezoidais para seções circulares. Em geral, seções circulares, eu preciso ter um diâmetro ou uma área menor. Para seções trapezoidais ou retangulares, eu preciso geralmente ter uma área maior. Esse é um ponto importante para definir, né, qual é a tubulação a ser utilizada. De forma que o cálculo de perímetro molhado e área molhada entre uma seção retangular, que também se trata de um trapézio, é diferente de uma seção circular. Na seção circular, eu tenho duas opções. Trabalhar graficamente, que a gente nem entrou nesse detalhe, porque não é tão utilizado, ou trabalhar da mesma forma como a gente trabalha com seção retangular. A diferença é a tabela que vai ser utilizada. Isso é um ponto crucial. A forma de cálculo é a mesma. O que vai mudar são a tabela a ser utilizada. Se vocês recordarem ou voltarem na aula anterior, a gente já fez, não, desculpe, na aula 6 e 7, nós fizemos dois exemplos, um com a seção retangular e outro aplicando a seção circular. Dá para vocês terem uma noção bem didaticamente o que foi feito, né? Que é
bem tranquilo também da mesma forma, que é pegar o que nós tínhamos até então e transportar, fazer o cálculo para o demais. Então, contextualizado tudo isso, né, a gente vai criar um relatóriozinho explicando para o chefe de vocês o que é, quais as diferenças, quais as características de cada um desses canais, né? Então, uma introdução básica do relatório deve ser a seguinte. Primeiro você vai contextualizar, né, as características geométricas de cada forma de canal. Como vimos, né, sendo executada a forma circular, as demais condições têm os mesmos elementos. Assim, basta expor, né, essas características, características entre esses dois grupos. Novamente, só temos dois grupos, porque o retangular se caracteriza como um trapézio e vice-versa. Então, para a confecção desse tópico, né, a gente deve basicamente seguir o que nós estávamos trabalhando. A gente vai ter, então, uma análise crítica, né, descritiva a ser colocada nesse relatório. Poderia falar um pouquinho, né, sobre a demonstração das fórmulas de escoamento, na qual a gente tem o escoamento podendo ser classificado segundo Froude ou Reynolds, né? São duas formas de classificar o nosso escoamento, escoamento livre ou transitório, né? Ambos são formas de definir. Em outras palavras, né, para condições de equação de Froude, a gente consegue, então, alterar os valores e velocidades que vão ser implementados, tá? Então, no seu relatório, você poderia dar um parecer final. Você poderia me descrever de forma resumida, né, as possíveis influências de cada uma das análises que você fez, né, analisando o canal retangular, o canal circular e assim de forma sucessiva e vendo qual que é o regime de escoamento que teria obtido. Bom, agora tem 3 questões fechadas para vocês fazerem. Eu vou deixar ela como questões avaliativas de trabalho, vocês fazerem e enviar, então vocês não vão ter dificuldade. É o que nós fizemos hoje, né? Aplicação direta das formulações. A primeira e a segunda, todas as 3, né, na verdade, elas já trazem para vocês, basicamente, todas as formas matemáticas que devam ser utilizadas, né? Então, a primeira é quase que fazer uma verificação se as fórmulas estão certas, um verdadeiro ou falso. Não tem cálculo a ser feito. A segunda você vai usar através das seções trapezoidais, né? É bem parecido com o que nós fizemos na aula de hoje, a inclinação do talude é 2 por 1,5. O nosso antes era 2 para 1. Mudou um pouquinho a rugosidade, né? Antes, nesse mesmo exercício que o talude era 2 para 1, disse que era 0,025, se eu não estou enganado, de declividade, ou a rugosidade que era 0,25, enfim. Mudou um pouquinho os parâmetros, mas o cálculo é o mesmo, tá? A vazão é a mesma. Quer perguntar qual que é a razão do aspecto a ser utilizado, né? Que não tem... até mais simplificado, você nem vai chegar até a fase final de cálculo. Só acho que a primeira e segunda etapa, primeira e segunda etapa, basicamente. Passo, né? E a terceira é quase que a mesma coisa do anterior, quer saber determinar a altura de lambda, que é o y, né? Não é aplicar as razões, né? Onde você já tem o ângulo θ, tem a fórmula a ser aplicada aqui, né? Já foi até dado, onde eu vou ter seção parcialmente cheia, consegue em função da razão, né? Em função da razão de Q sobre QP, definir qual que é o valor da lambda d'água. Então, são mais 3. E nós teríamos, ou temos, né? Que tem que dar uma avaliada. Então, assim, é o que nós fizemos nas 2 últimas aulas, praticamente, né? Mudou somente a forma de pedir ou de solicitação do exercício, né?
Então, a gente viu nessas aulas os conceitos de vazão no conduto livre, né? Quais tipos de classificação de regime pode ser tratada, né? Em função de Helmholtz, em função de Freud. E a partir daí a gente utilizou basicamente a equação de Money, né? Seja ela compactada, reduzida, para calcular os parâmetros de diâmetro ou dimensões do canal. Beleza, pessoal? Beleza, William. Professor, beleza. Então, vou jogar para vocês esse material aqui agora lá no grupo, porque essas 3 questões como trabalho, para vocês entregarem no próximo sábado, e sábado próximo a gente vem e fazemos então uma revisão. Vou preparar para vocês uma sequência de uns 2, 3 exercícios práticos, mais uns 5 teóricos, para a gente rever os conceitos, né, o que pode vir a cair na avaliação para vocês. Beleza? Fica já combinado nossa avaliação dia 5, segunda chamada dia 6 e exame final dia 9. Mas eu mando para vocês aqui no grupo para ficar registrado também. Beleza? Obrigada. Eu agradeço vocês. Vai mandar no grupo, né, professor? Vou mandar agora para vocês no grupo o material e mando também as datas confirmadas, ok? Beleza. Então, professor, só um último comentário aqui. Basicamente, então, resumidaço, né? É conduto aberto e conduto fechado. Basicamente, conduto aberto, né? Porque o conduto fechado foi nossa segunda avaliação. Eu não vou entrar tanto assim no conduto fechado, não. Vou focar mais no... Indiretamente, a gente entra no conduto fechado, mas quase nada. Se você analisar as aulas 6, 7, 8, né? E essa de hoje, é basicamente canal conduto aberto, onde a gente faz classificação do tipo de escoamento em função ou do número de Helmholtz ou em função de Freud, basicamente. E classificou o regime é fazer os cálculos. Se eu tenho um canal retangular ou circular, qual que é meu perímetro molhado, qual que é meu raio hidráulico, qual que é a velocidade média que vai estar dentro do sistema. Não tem como fugir muito disso, tá? Beleza. Aí é toda a matéria até agora, né? Mas igual eu te falando, a primeira etapa eu quase cobrar, que é a parte do canal fechado, né? Tubulação. Tubulação já foi para mim, só vou cobrar na segunda chamada e exame final. Segunda etapa, eu vou cobrar apenas da aula 5 para cá, né? Que é o material que a gente tem, que é canal aberto mesmo. Vou ficar misturando tubulação, não. Pronto, fechou. Beleza? Beleza. Valeu. Então é isso. Mais obrigado a vocês. Bom final de semana aí. Obrigada. Para você também. Tchau. Falou.